Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do Devaneios do Café. Esse nosso encontro de saída da visão cotidiana que nós fazemos todas as semanas aqui no SEI de Campinas, na nossa parceria com o SEI, Espaço Marco do Vale, que está localizado na Rua Doutor Quirino 1856, aqui na cidade de Campinas. Estamos fazendo ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube do SEI. E, posteriormente, vai para outras plataformas também, para o Spotify, para o canal do Freud Estupefato, as lives já gravadas. Então, uma boa noite aqui para quem está chegando. N Malaco, eu não sei qual, não aparece o nome só aparece o nome do perfil do Instagram, então está escrito N Malaco. Boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui, quem estiver chegando. E hoje vamos falar da terceira e última parte do nosso tema que estamos trabalhando aí já há 2 semanas, que é o tema da vocação pessoal. Boa noite também para a Joana, que está chegando aqui conosco. Boa noite para a Enila. Boa noitinha, a Enila está chegando. Boa noite para a Thaisa Neuropsi, saindo de Maceió. Então aqui já alcançando aqui já vários lugares do Brasil também. Boa noite, pessoal. Hoje vamos continuar e finalizar a nossa temática. Boa noite para a psicóloga Fabiana Ventura também que está chegando aqui. Boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? Aqui temos uma maioria feminina, então todas sejam muito bem-vindas aqui. E a nossa terceira parte, falando sobre vocação pessoal, eu vou pegar só algumas partezinhas, algumas provocações que o Hillman traz neste livro belíssimo chamado Código do Ser. Vou apresentá-los a vocês, eu sempre mostro o livro, porque ele não fica salvo no chat, o nome dele. Então, é este aqui, ó, Código do Ser. Tem a busca do caráter e da vocação pessoal. Então, é um livro sobre as características que esta vocação pessoal tem. Então é um chamado, né? A gente está falando de vocação, né? Esse radical latino, vocatus, fala de um chamado. É um chamado pessoal, que não é um chamado para todo mundo, é o meu chamado. É algo que fala sobre mim, é uma especificidade. Vocação pessoal tem a ver com uma especificidade sobre mim. É um ponto em que não é qualquer coisa que chega lá. Então, aqui ele vai trabalhando o Hillman diversas imagens. E o que é interessante é o seguinte: ao se basear o Hillman na teoria, né, ou talvez na imaginação do daimon, ele pega o daimon como sendo esta figura, como uma figura guia, e uma figura guia que não fala para onde eu tenho que ir, mas fala para onde eu não devo ir. Onde as coisas não funcionam, não florescem, não trazem algo sobre mim, não especificam. Então, se eu não sigo este caminho, pessoal, eu sofro mais. Mas o que é interessante é o seguinte: isso vale para qualquer psicanálise, mas eu acho que tem um plus a mais em relação ao próprio olhar que o Jung traz sobre inconsciente coletivo. Por quê? Quando o Jung ele traz a noção de inconsciente coletivo, ele está trazendo o seguinte: nós não somos, mesmo sem repertório, sem experiência, sem outras coisas que são necessárias delas advirem com o tempo, sem isso, ainda tem alguma coisa em nós que tem uma intencionalidade. Tem uma especificidade, uma intencionalidade. Quando o Jung pega e ele descreve, ele vai dizer que a camada mais profunda da psique é o inconsciente coletivo, ele está dizendo, bom, tem um eu ali, ou tem vamos colocar um estilo de consciência que ele acontece em mim e eu não tenho um acesso tão fácil para ele. O acesso para ele é através daquilo que nós chamamos de imaginação, que a gente vem trabalhando em todas as lives que nós fazemos. Então,
é quando eu vou me aproximando daquilo que me imagina, que eu vou percebendo outras dimensões, outras camadas, outros lugares em mim, que não são tão acessíveis assim por conta de diversas barreiras, inclusive. A cultura é uma delas, a família é uma delas, deixa eu ver mais o que. A instituição de como imaginamos as divindades também é uma delas, e por aí vai. Vão entregando uma forma psíquica de se ver as coisas. Ou seja, se eu só tenho um exemplo bem característico da nossa cultura, se só existe uma verdade para todas as coisas, e essa verdade ela toma-se o nome de fato, o que as coisas são de fato e em fato, o que acaba acontecendo é que todas as outras narrativas que não rumam para um determinado fato são excluídas. E este fato, ele de uma certa maneira, ele tem uma característica muito mais terrosa, no sentido de algo mais sustentável, então ela tem que ter tratativas de comprobatória, como é que chama aquela palavra? De comprovação, eu tenho que comprovar aquilo que eu estou dizendo. Então a forma como nós colocamos essas narrativas vão trazendo o fato e vão excluindo outras que elas são enganosas, que elas são erradas. Porém, é exatamente o atributo psíquico, que ele também tem uma especificidade mais etérea ou mais aérea, como a gente quiser dizer, ela traz uma vocação pessoal, um chamado que ele não se fixa em conteúdos ou em tratativas físicas. Ele não precisa de uma comprobatoriedade. Ele é o próprio caminho sendo seguido por desvios. O nosso caminho é um caminho desviante. Um caminho reto não é o meu, em outras palavras. Um caminho que me direciona, que me faz com que eu tenha certezas, é um caminho que pode estar me excluindo da minha vida, mais do que incluindo. Em qual sentido? A partir do momento em que eu preciso ter uma vida segura, no sentido até de, sei lá, família, emprego, dinheiro, ok, isso são coisas importantes, mas ao mesmo tempo elas podem, se elas forem a única coisa importante, excluírem fatores psíquicos. Não que elas sejam um problema, não é isso, mas tomar qualquer narrativa de uma forma em que ela é absoluta, ou seja, o motivo de se viver é, sei lá, para ter um casamento bem sucedido, qualquer coisa outra que seja interessante, ela vai tendo que ser retirada. E essas outras coisas podem estar falando muito mais sobre mim do que o próprio casamento. Ou até mesmo, elas falam para mim para que eu troque a minha fantasia de casamento, para que eu consiga experienciar, viver, imaginar melhor essa própria relação. Em outras palavras, às vezes a gente prefere trocar de casamento e continuar com a mesma fantasia, né, usando esse exemplo do casamento, do que trocar de fantasia e continuar com o casamento. Ou até mesmo que ele se transforme em uma outra coisa. A gente não anda, a gente tem uma noção de que as ideias ou as fantasias, elas são certezas. A partir do momento que uma ideia é uma certeza, ela deixa de ser ideia. Ao passo que estamos falando sobre isso tudo também é importante para conversarmos sobre essas duas temáticas que eu vou trazer hoje para a gente conversar. As excepcionalidades e a beleza. Pois as duas coisas, a exceção e a beleza, estão em confluência com relação a esse fator da vocação pessoal, porque elas são elementos de especificidade. Não estamos colocando uma beleza como sendo um fator cultural, mas um fator específico. É isto que este livro do Hillman traz.
E eu vou ler um pouquinho para vocês, para a gente ir alimentando a nossa imaginação. Boa noite para a Denise, que está chegando hoje conosco também. Seja muito bem-vinda, Denise. E bom, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa a comentarem, fiquem à vontade para usar o chat aqui, a gente vai conversando, tá, pessoal? Mas, como eu já falei em nas outras duas lives que fizemos sobre este livro, a gente está aqui basicamente num momento introdutório, do que ele está falando, quais são as intenções desse livro, e não à toa. O Hillman, ele bebe da fonte da literatura, porque ele percebe o seguinte: quanto melhor eu narrar sobre aquilo que eu estou falando, mais eu deixo com que aquilo haja. Eu dou a potência daquilo que eu estou falando. Então eu não preciso explicá-la tanto, ela explica por si mesma. Então eu preciso de uma linguagem que chegue até o tema que está sendo abrangido. E aqui, na página desse livro aqui que eu tenho, a versão dele, na página 43, onde ele começa falando sobre eminentes e excepcionais, tem no primeiro parágrafo da página 43, ele vai dizer o seguinte, quer ver? Eu vou só ler um pouquinho ele, depois eu vou pular para o último parágrafo. A paixão necessita de alguma explicação. O extraordinário é uma imagem ampliada e intensificada do ordinário. O estudo do extraordinário para fins de instrução vem de longe, das biografias de personalidades clássicas de autoria de Varro, Plutarco e Suetônio, passando por exemplos mais recentes dos fundadores da igreja. E aqui ele vai dando um monte aqui de exemplos aqui. Aí ele vem falando da tradição moral, aqui da tradição teatral também, do Édipo, da Antígona e tudo mais. Mas aqui eu só queria pegar esta frase, que ela é bem interessante, que a paixão necessita de alguma explicação. Em outras palavras, o que ele está dizendo é o seguinte: a paixão, ela nos abre, ela nos apresenta, ela nos abre um campo em que eu estou percebendo a intensidade de um desconhecido atuante em mim. A gente já comentou sobre o olhar de paixão. Esse olhar de paixão é um olhar que é extraordinário. Por isso que ele está colocando que é a intensificação do ordinário, porque é extraordinário. O que eu estou enxergando é extraordinário. Ou seja, tem elementos ordinários? Tem. Quando a gente falou até dos exemplos de se a pessoa tem um cabelo, tem um olho e tudo mais. Mas eu não estou enxergando só o olho, não estou enxergando só um cabelo. Eu estou enxergando além disso, através disso. Eu estou enxergando o quê? Uma fantasia. Um tipo de fantasia que me introduz, que me coloca dentro de perspectivas de... Aí a gente vai para o caráter. Este olho apaixonante, por aí vai, são olhos que me mostram uma profundeza, uma captura, um mistério. Eu estou descobrindo que eu sou apaixonado por um mistério, por um olhar misterioso, por um tipo de olhar misterioso. O que acontece concretamente, aí a gente pode usar a palavra concreta, dentro desse tipo de olhar. Então, isso é de alguma certa forma alquimia. Porque o alquimista via isso acontecer na matéria. Então ele fazia o trabalho de retirada do espírito da matéria nesse contexto. No contexto de algo que se apresenta concretamente, a partir do momento em que ele tem um caráter, e eu vou falando esse caráter é o quê? É uma introdução adjetiva sobre todas as coisas cujas quais elas estão se apresentando sobre elas mesmas. Não como eu quero que elas se apresentem, mas como elas apresentam sobre si mesmas. Então, elas me introduzem a partes, concepções inconscientes que me atingem o tempo todo e eu vi através delas. O olhar do extraordinário é um olhar excepcional.
Boa noite para a Gleide, chegando aqui a Gleide, Rodrigues chegando aqui conosco também. E aí a gente pode ir para esse outro parágrafo aqui da página 43, o último parágrafo, que aqui ele vai finalizar citando Daimon, inclusive. O Hillman vai dizer o seguinte: usamos essas figuras, né? Aqui essas figuras ele está colocando um monte de exemplos de pessoas conhecidas, historicamente conhecidas, que de alguma forma elas foram sendo guiadas por esse Daimon, que é curioso, é paradoxal. Ele guia dizendo, não é para cá, não vai para cá, não vai para cá. Como se de alguma forma ele estivesse deformando caminhos, não formando caminhos. Eu acho que isso é um ponto interessante do Daimon. Ele é um deformador. Ele é um tal do quebra-perna, como se diria no teatro, né? Ele quebra todas as vezes a perna quando eu acho que vai dar certo o negócio, não é bem por aí. E aí que o Hillman ele começa a dizer: usamos essas figuras como elas sempre são usadas por qualquer cultura, para servir de modelo às pessoas normais, exibindo suas próprias potencialidades. As pessoas extraordinárias excitam. Então aqui ele está localizando onde mora o nosso fogo, no extraordinário. Numa história extraordinária, numa pessoa extraordinária, tem o meu fogo. É ali que começa uma operação, como diria a própria alquimia também. E continua: elas orientam, alertam, presentes como estão nos corredores da imaginação. Estátuas de grandeza, personificações do maravilhoso e da dor. Elas nos ajudam a vivenciar o que nos acontece como se acontecesse com elas. Dão uma dimensão imaginária à nossa vida. É isso que procuramos quando compramos uma biografia e lemos sobre suas intimidades secretas das pessoas famosas, suas sortes, seus erros e suas fofocas. Não para trazê-las para o nosso nível, mas sim para elevar o nosso, tornando o nosso mundo menos impossível, graças à familiaridade com o delas. Sem esses exemplos do Daimon, não temos outra categoria do excepcional, a não ser a psicopatologia do diagnóstico. Eu amo esse livro, porque esse livro aqui, ele está colocando, eu acho que essa parte que o Hillman está trazendo aqui, ele está dizendo então que quando nós bebemos da fonte de inspirações, né, de figuras que inspiradoras e tudo mais, ele está colocando que num nível mais arquetípico ou num nível mais profundo, nós não estamos imitando elas, nós não estamos querendo ser elas, literalmente. Mas ele está dizendo, alguma coisa em nós quer se elevar, quer sair de uma postura e ir para outra. Quer se tornar consciente. Em outras palavras, é isso também. Uma elevação é uma ascensão, é mostrar-se, qual é aquela palavra? Expressar-se. Expressar-se como uma forma de ver que o que eu estou fazendo aqui tem uma certa excepcionalidade, não é algo comum. Eu estou fazendo algo excepcional. A percepção do excepcional é quando algo quebra o ordinário. Qualquer quebra do ordinário é um extraordinário. E é ali que mora um chamado, uma vocação pessoal. E aqui o Hillman vai falar um pouquinho sobre diagnóstico e tudo mais, a problemática do diagnóstico, que ela faz mais um serviço aqui, a doença e não ao sujeito, né? Ele vai colocando ali toda uma narrativa para a doença, enfim. Aqui ele vai colocar um pouco sobre isso, da questão normativa e tudo mais. Mas eu não queria me prender tanto a isso. O que eu quero chegar é na seguinte questão. Ah, peraí, eu errei aqui. É aqui atrás, onde que está aqui? Aqui, Eu vou ler alguns parágrafos aqui da página 44 até 45.
que aqui eu acho que ele tem uma sacada interessante, mas para entendê-la eu preciso ler alguns parágrafos, que é aqui, ó. Deixa eu ver, o terceiro parágrafo da página 44. Os históricos mais demonstram, né, as histórias no caso, mais demonstram o que está errado com a psicologia do que com o paciente. As histórias clínicas mostram como a psicologia usual, e somos todos afetados por seu estilo de pensamento, tira suas conclusões a partir do ordinário, tirando o extra do ordinário, né? Aqui ele vai colocando que, inclusive, essa psicologia que o Hillman está dizendo é esta psicologia mais científica, que quer entender as coisas de uma forma mais exata. Então, quando nós tentamos entender de uma forma mais exata para toda uma coletividade, eu tenho que tirar o extraordinário, porque ele é específico, porque ele fala sobre algo que sai dessa curva modal, vamos colocar em termos estatísticos. Ele sai dessa curva modal. Enquanto o que está sendo preocupado ali é se eu preciso falar algo que faça sentido, um sentido mais comum, eu preciso de uma linguagem mais comum. Esta linguagem comum é o que o Hillman também vai criticar em relação à própria psicologia, que vai se tornando uma linguagem conceitual ao invés de imagética. Ou seja, nós aprendemos a lidar com conceitos. O que seria isso? É o que a gente já falou diversas vezes, mas vale lembrar o exemplo. Eu sonhei com uma vaca. Aí, ao invés de eu tentar perguntar para essa vaca do sonho, as suas características, a cor dela, o tamanho, como ela está, o olhar dela, que distância que ela está de mim, todas essas características específicas são excluídas para dizer, bom, se eu estou sonhando com uma vaca, vaca dá leite, leite é não sei o que, eu de repente cheguei no complexo materno. Qual que é o problema? O complexo materno é um conceito eu já sei. Tem lá no livrinho do Freud o que é um complexo materno, o que o Jung escreveu sobre o complexo materno. Já tem. Dicionário de símbolo. Agora, o que uma vaca com, sei lá, uma vaca azul está fazendo no meu sonho, eu não sei. Só que, de repente, se essa vaca azul aparecer como um conceito, a vaca azul é um complexo materno, ela deixa de existir como vaca e eu estou começando a falar só sobre complexo materno. Acabou a vaca, acabou a especificidade, acabou o chamado que a psique teve para mim de dizer, olha, tem algo de excepcional e extraordinário acontecendo e você foi para o ordinário de novo para se defender de uma postura que quebra a sua consciência habitual. Então, essa psicologia que tira esse extraordinário é essa psicologia conceitual que nós estamos aqui falando, que ela tem essa problemática. Ela não vai se importar com essa vaca azul. Ela vai dizer o que a vaca azul é, ao invés de perguntar para ela quem ela é, o que ela está fazendo aqui, e por aí vai. A imaginação é o tal da imaginação inativa. Tem a imaginação ativa do Jung, que ele vai lá e pergunta para as imagens o que elas querem dele. E aí tem a imaginação inativa, que eu falo que a imagem está fazendo comigo. Ótimo, gostei. É bem por aí. Aqui, deixa eu só ler alguns comentários, senão eu vou perdê-los aqui no meio da live. Joana, a imaginação nos permite habitar essas grandezas, até não só as grandezas, mas também os detalhes, as pequenezas. Porque ali talvez tenha um brilho também. Então as duas coisas são bem relacionadas, sem precisar imitá-las, porque há um dinamismo próprio na forma como sonhamos com elas. Ou talvez, Joana, como elas nos sonham. Que aí a gente vai radicalizar um pouco mais essa postura da psique. Como ela me sonha, ou melhor, como ela aparece para mim. Mas aparecê-la para mim, como ela me sonha,
ela não está querendo que eu mude, que eu faça algo com isso. Ela já está fazendo algo em mim. A partir do momento que ela está fazendo algo em mim, eu vou narrando mais sobre ela, ela já está me transformando. Por isso que o Hillman, ele bebe muito desse Jung imagético, desse Jung imaginal. Por quê? Porque ali ele percebe, quanto mais eu narrar sobre os outros em mim e tentar colocar o meu ego um pouquinho de lado, porque ele está preocupado todo dia sempre com a mesma coisa, mais estes outros me transformam e mais eles me guiam, mais eu escuto um chamado próprio meu, que eu desconheço. Esse meu é um meu desconhecido. É algo que tem uma potência mas ela é trabalhada. É uma potência que ela só aparece trabalhada, ela não aparece como um dom. Eu tenho dom para tocar piano, papapá. Não, é alguma coisa que já foi trabalhada em algum nível. A gente tem uma ideia um pouco complicada ali de uma pessoa tem dom para tocar piano, e vai lá e busca um pouco na genética apenas. Não que não tenha fatores genéticos, tem, mas os fatores psicológicos puxa, por que é interessante tal pessoa tocar piano para ela? O que é importante para ela? Porque tem um fator psíquico ali. O fator genético tem lá, sei lá, tem um dom, alguma coisa, sei lá, não é dom a palavra. Ela tem um desenvolvimento cerebral X, que tem mais sinapses num lugar do que o outro. E aí vai. Beleza. Mas percebe como isso é ordinário? Porque todo mundo que vai ter uma excepcionalidade vai ter uma partezinha do cérebro aqui com mais, outra com menos, e beleza. Essa área aqui mais ativada do que a outra. É um conceito. Fica no físico, um pouco. Não que isso não seja importante, mas isso não... Eu nunca vi meu cérebro ativado quando eu comecei a ler, por exemplo, ou escrever alguma coisa. Eu estou em relação com o livro. Ele está me indicando algum outro lugar diferente do que eu conheço. O meu cérebro está fazendo o que ele faz. O meu estômago, quando eu como, por aí vai. Enila, quando estamos rígidos demais, nossa fantasia bate no muro do eu sou assim mesmo. Sim, pode até não entrar na nossa fortaleza egóica, mas não cansará de bater até ser recebida. O Hillman, ele chama isso alquimicamente, né, da terra da lua. Ele vai dizer que a terra da lua é uma terra etérea, ou seja, é um lugar onde tem espaço para o ar entrar. Então ele vai colocar ali que esse ar, que eu vou entrar muito na psicologia alquímica agora, mas é que eu estou com mais ela na cabeça nesse momento. Mas vamos colocar ali que este tipo de ar, ou esse tipo ali de matéria mais aérea, né, que me deixa um pouco mais aérea e tudo mais, meio lunático até, ela é o que vai criando uma relação com essa interioridade chamada de fantasia. Quem cria essa porosidade é a própria fantasia. Então, a partir do momento que eu me relaciono com ela, que eu aprecio ela vai me nutrindo. Ela vai me nutrindo do quê? Ela vai fertilizar. É a imaginação fértil. A imaginação fértil é isso. E a imaginação fértil abre campos para que coisas importantes em mim, que não tem a ver com o cotidiano, entrem. Falem mais sobre mim do que, sei lá, meu filho, minha esposa, meu neto, meu trabalho, e por aí vai. Deixa eu ver mais aqui. Boa noite para o Henrique. Henrique elogiando meu cabelo. Muito obrigado, Henrique. Meu cabelo está junto comigo. Não tem como tirar. Obrigado, agradeço muito o elogio. Aqui, então, vamos continuar lendo nosso parágrafo aqui, ó. A gente saiu do extraordinário. Aí o Hillman, ele vai citar um cara chamado Edgar Wind. E ele vai dizer o seguinte: entre as epígrafes que abrem este livro, há uma de Edgar Wind, talvez o maior estudioso da imaginação do Renascimento. Vale a pena repetir. Aqui são palavras do Edgar. Um método que dá conta da obra pequena, mas não da grande, obviamente começou mal. Parece ser uma lição de história o fato de o lugar comum ser entendido como uma redução do excepcional. Mas
o excepcional não pode ser entendido pela amplificação do lugar comum. Tanto em termos de lógica quanto de casualidade, o excepcional é crucial, porque introduz, por incrível que pareça, a categoria mais abrangente. Olha que virada que ele dá. Mas, antes de eu falar da virada, eu vou ter que ler esse parágrafo aqui, ó. Se o excepcional é a categoria mais abrangente, então, estudando a pessoa extraordinária, podemos compreender melhor as profundezas da natureza humana, do que estudando até o maior número de casos acumulados. Um único episódio ilumina todo o campo visual. Manolete, que é aquele toureiro que nós citamos aqui na live passada. Manolete na cozinha com medo dos touros em seu destino. Canete empunhando o machado por causa das palavras. Então podemos ver as perturbações nas crianças menos como problemas de desenvolvimento e mais como sinais reveladores. Eu até tiraria um pouco essa palavra reveladores e colocaria aqui mais iluminadores, por conta do seguinte. Até a palavra revelador também combina muito bem, mas não uma revelação no sentido de achei a verdade absoluta da minha vida, tá? Eu entendo essa revelação do Hillman como eu vi algo que estava velado para mim, porque até então ele não tinha aparecido com tanta intensidade assim. Nesse sentido de iluminação ou de revelação. Então, aqui ele faz uma virada. Ele diz o seguinte, pegando esse Edgar Wing. A partir do momento em que nós nos debruçamos a falar sobre o excepcional, nos interessamos sobre o excepcional, ou seja, sobre aquilo que é fora do comum, e o comum é aquilo que é dado pela família, pela cultura, pela religião instaurada na sociedade nossa, e por aí vai. Todas essas extraordinariedades, inventando essa palavra, todas elas vão ganhando um campo em que elas colorem o lugar comum. O lugar comum já não é tão comum assim. Porque começa a fazer um sentido próprio eu ter esse casamento. Então, sei lá, que a gente citou aqui. Não estou casando porque é uma vontade da mamãe que eu casasse com tantos anos, pipipi, minha família ia me ver mais bonitinho, meio melhor se eu casasse com tantos anos. Não, tem uma lógica nesse casamento que aqui, olhando para essas excepcionalidades acontecendo, eu tomei decisões próprias que até então eu não tinha percebido. Escolhi essa pessoa porque de alguma maneira ela correspondeu em algo em mim que me tirou de uma ordinalidade, de um lugar comum. Ela me colocou num outro lugar. Ela tirou de um caminho que não é a pessoa em si, no caso, né? Não estou dizendo que é a pessoa física, mas a imaginação de que aquela pessoa com a qual eu eu tenho esse relacionamento aí, né? Citando um exemplo, ela trabalhou para com que eu me aprofundasse em alguma coisa em mim que pudesse me dizer, bom, não é por esse caminho aqui, é por um outro caminho. O seu caminho, ele abrange episódios aos quais, a partir do momento que você tem ali uma memória de algumas coisas, essa memória não está apenas corroborando para uma causalidade, mas está dizendo para onde você está indo o tempo todo, para onde nós vamos o tempo todo, para onde nós estamos caminhando em nós. Às vezes aquela vontade de viajar e tudo mais, ou aquela vontade de sei lá, de encontrar alguma coisa excepcional em outro mundo e tudo mais, seja mais uma vontade de abrir a psique para esse tipo de olhar, do que simplesmente de pegar um carro, um avião e ir conhecer outro país. Porque eu posso estar conhecendo outro país, mas não estar aberto a ver nada de novidade, nada de novo. Agora, quando essa viagem
pode ser meio que uma viagem na maionese, por exemplo, eu posso ter escorregões, eu posso ter outros lugares, eu posso ir para lugares extraordinários. Não na geografia habitual das coisas, mas em mim. Eu vou conhecendo o que me é relevante, os meus relevos. E aí a gente vai começar a entrar na beleza. Eu já vou falar aqui que é nosso tema final da vocação pessoal. Deixa eu só ver aqui um comentário da Joana. Talvez então a conexão com o que achamos extraordinário não é sobre idolatria, mas sobre encontrar em si a coragem para viver a própria grandeza. Sim, e a própria excepcionalidade também, né, Enila? Enila não, desculpa, a Joana, que eu vi aqui um chamado da Enila aqui. Mas, então, né, Joana, o que acontece? Essa excepcionalidade é uma coisa que eu acho que é aí que o Hillman está colocando, ela nos é bem desconhecida. Ela foge do campo da explicação. Por isso, há uma defesa até científica, psicologicamente falando, da psicologia científica, de não adentrar neste campo. Porque ali eu não consigo ter uma explicação coerente que vá abarcar todas essas excepcionalidades. Nesse sentido, então, a psicologia explicativa, ela precisa de um método reducionista, que é um método diagnóstico. Então, ela precisa do diagnóstico. Nós precisamos do diagnóstico nesse sentido para talvez tentar reduzir alguma coisa que ficou grande demais, até desconhecidamente. Então a explicação acalma, reduz, coloca um foco muito específico naquela forma de se ver as coisas. O que dá um certo alívio, mas também pode acabar e costuma acabar retirando interesses outros que estão acontecendo concomitantemente. Então, nós estamos fazendo um resgate das excepcionalidades ao conferi-las, que elas não são apenas patologias no sentido de sofrimento, mas são patológicas porque estão deformando alguma coisa na consciência. E a consciência que deforma sofre, se desdobra. Quem fez balé um dia, vê que fazer balé tem toda uma plasticidade, um encanto, uma beleza, mas tem um baita do sofrimento junto. Porque é antinatural. Não são movimentos naturais, são movimentos antinaturais. Então aquilo é um deformador. Fazer balé é deformador, por exemplo. E por aí vai. Aqui a Enila, falei que eu tinha visto um negócio da Enila aqui. Aqui o comentário dela. As relações podem ser portais por onde as emoções nos alcançam em sua multiplicidade. O buraco da flecha de Eros deixa escapar e adentrar os deuses em nós. E até citando um pouco do Hillman, né, Enila? O buraco da flecha de Eros encontra um buraco que já existia, não um buraco que ele fez. Que eu acho que é uma concepção até diferente da qual a gente tem. Nossa, a gente tem uma concepção assim, né? Nossa, a minha vida mudou drasticamente quando eu conheci pessoa ou coisa tal, assim. E depois que eu conheci esse fulano, ciclano, Bertrano, as coisas mudaram. Mas aí você vai fazer uma investigação mais psicológica, você vai perceber ali que já tinha essa potência. Já tinha muito essa potência ali, ela apareceu mais vivificadamente, mais intensificadamente no fulano. Mas já tinha. Ou seja, aquela potência está falando sobre mim e eu estou culpando o fulano de ele ter aparecido na minha vida e ter drasticamente mudado as coisas. Sendo que o fulano está só sendo ele mesmo. Mas teve um encontro ali que não é um encontro ordinário. Foi um encontro extraordinário, que fala sobre camadas em mim que até então eram desconhecidas e que acabam sendo reveladas a partir deste olhar apaixonado. Então, a explicação que o Hillman coloca aqui não é uma explicação que encerre o olhar apaixonado, mas que provoque ainda mais este fogo para que ele trabalhe numa reflexão, mais do que trabalhe na ação.
Porque a ação pode ser um movimento antirreflexivo se eu tiver que fazer alguma coisa com essa paixão. Eu tenho que terminar ela, eu tenho que me entregar completamente, e sei lá, por aí vai. Acaba a reflexão. O movimento reflexivo é um movimento que a gente está muito desacostumado a fazer. Muito desacostumado. Até porque a nossa cultura não permite. Ela atrapalha pra caramba. Ela vai entregando soluções muito rápidas, muito certeiras, muito pragmáticas, em que as coisas elas se fechem e elas fiquem ali, né, arrumadinhas, bonitinhas. Bonitinho não é belo, tá? E aí a gente entra na beleza. Esse capítulozinho. O capítulozinho fala porque ele é pequeno, ele é curto, mas ele é de uma expansividade, ele é de um impacto muito estrondoso dentro da psicologia, porque é o que o Hillman ele tenta fazer. Ele tenta destituir, eu vou até colocar essa palavra, destruir a psicologia habitual, para ver melhor os aspectos psicológicos que essa psicologia mais explicativa, usual, vai fixando, vai congelando no tempo de algumas coisas, vai só ali corroborando o autor fulano, ciclano, beltrano, o fulano estava certo, mas aí fala de uma forma meio como é que é a palavra? Hipócrita, nesse sentido. Olha aqui, vamos começar com esse parágrafo aqui, o primeiro parágrafo da beleza aqui do Hillman, da página 47. De todos os pecados da psicologia, o mais mortal é o seu descaso pela beleza. Afinal de contas, uma vida tem algo de muito belo. Mas quem lê os livros de psicologia não fica com essa impressão. Mais uma vez, a psicologia atrai o que ela estuda. De novo, essa psicologia científica conceitualista. Normativa e nominalista. Nem a psicologia social, nem a experimental, nem a terapêutica dão espaço para a apreciação estética da história de uma vida. Sua tarefa é investigar e explicar. E se um fenômeno estético aparecer em algum de seus casos, e não apenas esteticamente nos dedicados, como de Jackson Pollock, Colette ou Manolete, será explicado por uma psicologia que, antes de mais nada, carece de sensibilidade estética. Parênteses. Uma coisa interessante dentro da psicologia, os estudos sobre dotação, superdotação, o que é mais interessante é que, ao invés de perguntar, de ir lá até o sujeito e falar como é que ele é, como é que ele entende as coisas, perguntar para ele a sua própria forma de ver, o que a psicologia costuma fazer nesse sentido? Teste, avaliação psicológica. Tem avaliação psicológica para medir, mensurar estatisticamente a superdotação. O que vocês pensam sobre isso, pessoal? Eu vou ser aqui, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Não tem nada de... Agora eu vou só fazer uma opinião pessoal, Rhodes que está falando aqui. Eu acho isso extremamente complicado. Não existir testes psicológicos em si, eles são extremamente necessários, tá? Mas a partir do momento em que uma especificidade, uma dotação, um dom, passa a ter uma mensuração, eu estou simplesmente dizendo para ele, olha, eu preciso tornar você ordinário do que eu ir até atrás do meu extraordinário. Eu acho que tem essa complicação dentro dessa perspectiva que tenta mensurar. Porque esse fulano tem as áreas corticais desenvolvidas, então ele foi melhor. E aí tem um outro problema mais agravado ainda, tá? Em geral, os testes, eles costumam colocar como superdotação habilidades exatas e não habilidades humanas. Pode até ter uma superdotação para desenhar e tudo mais e tal, mas geralmente
Geralmente, aí você pode, qualquer um que for ver ali, sei lá, um teste, um VAIS, um VISC e tudo mais, eles costumam mensurar habilidades mais de exatidão. Então, como a pessoa viu exatamente tal coisa, como interpretou exatamente tal coisa. Por quê? Porque na nossa sociedade capitalista, é assim que alguma coisa vale a pena ser vivida. É assim que um dom vale a pena ser vivido. Tem um dom, nossa, ele faz conta de cabeça ali em 3 segundos. Tudo bem, uma ótima qualidade essa, sem considerar. Mas geralmente é isso que acaba acontecendo. Outras habilidades são retiradas. E nem sequer, elas podem até serem consideradas. Mas ela fala, puxa, seu filho vai ser um belo de um artista plástico. É como se isso fosse um risco, inclusive. Olha, ele pode usar essa habilidade aqui, ó, para publicidade, sei lá, publicidade e propaganda. Sei lá. É uma psicologia que serve, é como se a dotação servisse ao mercado. É isso que o Riemann está criticando aqui o tempo todo. Uma subserviência constante a qualquer tipo de sistema instaurado. Então, qualquer excepcionalidade, a gente adoece ela, a gente diagnostica. Ah, porque a pessoa tal, ela tem hiperfoco, pipipi. Como se isso fosse algo que atrapalhasse, não fosse algo que ela pode, digamos assim, desenvolver, deixar com que cresça nela. Não, isso aqui tem que ser arrumado. É o tal do oposicionalismo, que o Riemann também critica no Sonho Mundo das Trevas. Esse oposicionalismo é o quê? A gente conserta hiperfoco colocando ali, sei lá, um remédio melhor, treina melhor a pessoa para ela ter focos diferentes, que ela precisa focar nisso e aquilo. Enfim, eu acho que isso vai retirando belezas próprias, excepcionais que aparecem sobre as próprias pessoas. Então é bem isso. Então aqui eu vou ler alguns comentários que estão chegando aqui. Provocações acontecendo, comentários chegando. Tem a Maila, né, que fala? Maila Barbirato. Tem altas habilidades que não são identificadas nos testes. Eu acho que ela respondeu até aqui embaixo. Isso, estava justamente pensando em habilidades artísticas. Sim, elas aqui nem falam, elas até aparecem, mas elas não são tão interessantes assim, até mercadologicamente. Elas são, tem um elogio, tal, muito bom, tal. Mas seu filho não foi tão bem ali no teste de rapidez de raciocínio lógico. Tem um, né, complicado, tem um déficit aqui. Eu não sei, pessoal, eu não sei. Eu peguei recentemente um desses laudos diagnósticos para ler. Tive curiosidade de ler esse dia. Cara, é uma linguagem que não sei, eu não consigo engolir mais. É quase que ofensivo. Eu peguei um laudo diagnóstico esses dias, um laudo comum, tá? Me chegou até mim. Assim, foram acho que não sei quantas páginas, foram umas 5, 6. O negócio é ofensivo, tá? Chega a ser um ponto de ser ofensivo ali. A pessoa me olhou com um olhar tal, eu falei, que negócio é esse? Chega a ser ofensivo. É bizarro, eu acho bizarro. Novamente, estou na opinião pessoal aqui, tá? Então, a pedra vai para o Rhodes, não para a psicologia. A Joana. Sim, habilidades que remetem ao campo das artes costumam ser mensuradas pelo histórico e não por testes práticos. Porque não tem como testar. Joana, eu vou falar até o seguinte. Uma vez, uma pessoa falou assim para mim, você é criativo, né, Rhodes? Falando, pega esse lugar, esse livro aqui, que ele estimula a criatividade. Eu peguei o livrinho. O livrinho da Coquetel, inclusive, que tem aqueles exercícios de caça-palavras e tudo mais. O livro era só raciocínio lógico, pragmático todo. Inclusive foi até um exercício de Descartes que tinha lá. O livro inteiro era isso. Olha o que está sendo descrito para nós como criatividade. Ter um raciocínio lógico hiperdesenvolvido. Não é um raciocínio, ou sei lá, uma visão artística, como a gente está citando aqui,
um dom filosófico também, tanto faz. Aqui até mesmo os próprios filósofos que aparecem nesse livro aqui, eles falam que o caminho deles foi totalmente disruptivo. Foi um caminho quase de Harry Potter, ali descobrindo um monte de coisa, uma salinha fechada, um livrinho que ninguém tocava na estante. É outra perspectiva. Não aparece nesses testes. Não tem como. Aqui, ó, a Elisa Souto. Sou autista, classificada desde bem pequenininha como superdotada, e acho que as minhas reais maiores habilidades não estão bem retratadas nessas apurações. As apurações dos testes, você fala, Elisa? Ou qual seriam essas apurações? Porque, assim, qualquer teste, eu estou citando agora os testes psicológicos, tá? Eles têm uma limitação sobre aquilo que eles mensuram. Eles estão mensurando, e todo teste tem isso, por exemplo, bateria fatorial, como é que é? Bateria de raciocínio, BFP é fatorial de personalidade, BPR eu acho, bateria não sei o que de raciocínio, eu não vou lembrar, mas ele dá 4, ele cita 4 tipos de inteligência. O teste já deixa 4 tipos de inteligência. E vou dizer, não tem um tipo nesse teste que eu inclusive eu fiz ele. Eu já fui testado por ele na faculdade, a gente se testa lá, um fica testando o outro. Não tem um tipo de inteligência artística sendo mensurada ali. Sabe por quê? Por causa de também um fator interessante. Não tem tempo. Todos os testes, geralmente, os testes psicológicos, tem um cronômetro. Você fica na mão com um cronômetro. E sim, cronômetro, ali, clica e desclica. É nesse nível. E como é que eu vou falar para uma pessoa que tem um dom artístico, se ela, sei lá, precisa de 1 mês, 2 anos para fazer um quadro? Não aparece, não tem como. Não é uma psicologia da paciência essa. É o tempo de Cronos. Esse é o tempo de Cronos, é aqui, acabou. Então eu só posso mensurar esses tipos de qualidades. As outras são excluídas. Todas as outras precisam ser excluídas porque elas não são mensuráveis. Não é como mensurar 2 anos para fazer um teste artístico, para dizer que a pessoa tem um caráter e tal, que ela desenvolveu. É outra coisa, é outro nível. Aqui a Joana. Os testes práticos estariam mais vinculados à própria habilidade, mas a superdotação não está vinculada estritamente a habilidades, a outras nuances. Sim. É o que a gente está falando da vocação. E eu vou falar, por que eu estou criticando isso? Porque eu já vi muita gente dizer, eu não tenho habilidade nenhuma porque fez um teste psicológico e ali deu com várias habilidades como sendo ali inferiores. É por isso que eu estou criticando os testes, tá? E não estou criticando apenas os testes em si. Uma parte deles, mas eles em si também não. É a forma como eles são lidos também. A forma como esses resultados são colocados, porque o teste em si ele tem um limite. E eu acho que vale colocar, olha, esse teste não mensura isso e aquilo. Não mensura habilidades sociais. Esse não mensura habilidades artísticas. Esse não mensura habilidades, sei lá, como é que chama aquela habilidade que é interessante? Sinestésicas. Não mensura. Inclusive, eu tenho desconhecimento de algum teste psicológico que fala sobre sinestesia. E a sinestesia é uma das coisas mais importantes psicologicamente falando. Aqui a Eliane. A sugestão oferecida por esses resultados pode fechar os olhos das pessoas para enxergar a partir de uma apuração dos próprios sentidos. Sim, porque eu fico preso no resultado. O problema é que o próprio teste, muitas vezes, ele é feito para dar um diagnóstico. Só que, novamente, não é o teste apenas. O aplicador ou a pessoa que fez o teste, muitas vezes no próprio laudo, até porque o laudo é uma coisa meio fechada, ele tem que ser meio que resumido, ele não ampara outras características, ele não conversa com essas outras características, ele só conversa com as características que o teste está localizando. Aqui uma outra da Nina. Mas a indicação do livro Cocktail como estimulador de criatividade foi indicação de um profissional sério de psicologia?
eu não vou lembrar, eu não sei se era psicologia ou pedagogia, tá, Nina? Eu não vou lembrar agora qual dos dois, mas era um dos dois, era psicologia ou pedagogia. Agora eu tenho que perguntar para a pessoa da época qual que era a formação dela, que eu sei que era uma das duas. Mas foi uma recomendação ali. Eu não vou dizer que foi uma recomendação ruim, tá, pessoal? Mas eu estou dizendo que, culturalmente falando, eu acho que é importante a gente localizar isso. Culturalmente falando, o entendimento que temos sobre criatividade está falando mais sobre uma lógica matemática, um raciocínio mais exato, do que essa amplificação mais poética que nós estamos trazendo aqui. A noção cultural que nós temos é essa, porque é o que serve melhor ao nosso tipo de cultura. Não estou dizendo que uma melhor é pior que a outra, tá? Por favor, não vai entender nesse ponto. Mas a crítica é, muitos movimentos poéticos, de desconstrução de narrativas, são desconsiderados. É isso que eu estou colocando. A Elisa falou, digo dos testes. A Nina, discussão delicada, sim, mas eu precisava tocar nessa ferida, infelizmente, ou felizmente também. O teste em si não faz verão, sim, como a gente citou aqui, é o profissional que vai fazer o uso desse teste como uma ferramenta. Eu vou colocar que sim, eu não vou colocar numa mensuração aqui, sei lá, de 60 para 40, coisa do tipo, mas eu vou falar que talvez a forma como nós entendemos ainda, ela é muito pragmática. E nós precisamos de testes para pragmatizar também alguns tipos de olhares. Para tirar, de novo, o teste não tem espaço para o extraordinário. Um teste que tenta medir o extraordinário já é um teste que eu acho que começou um pouco errado. Eu vou fazer essa crítica que é, de novo, pessoal e não profissional. É uma crítica pessoal porque que é o que eu costumo ver. Que alguns testes, eles limitam muito. E testes, eles, digamos assim, eles têm uma narrativa. A narrativa de laudo é uma narrativa de diagnóstico também. Por mais que escape de um diagnóstico meio que CID-DSM. Não é esse tipo de diagnóstico. Mas ele precisa de uma narrativa que se aproxima da narrativa diagnostical. É nesse sentido, ele tem uma aproximação, tem uma preferência de. Tá? E o que eu estou colocando? Não é um problema isso. O problema é achar que eu sou só isso. Porque, de novo, a gente volta para o início da live. A questão da tal da verdade absoluta. O que é tomado eu tenho um problema de cognição matemática. Eu sou lerdo em fazer continha. Eu sou lerdo em perceber que uma cama é diferente da outra num teste de Columbia. É nesse tipo, tá? Então, por favor, sejamos aqui relativos quanto a isso. A Nina, agora profissionais habilitados é difícil. Sim, sim. Acho que um profissional que ele abarque outras características é difícil porque ele precisa de tempo. Porque, de novo, esse tempo cronometrado não serve a beleza nenhuma. Vou colocar aqui, esse tempo que, digamos assim, acabou o teste, ele não favorece a reflexão, o raciocínio. Às vezes alguma coisa pode estar sendo criada naquele momento. Às vezes o próprio teste pode ser muito interessante, porque naquele momento a pessoa está vendo uma novidade. Puxa, que legal, tem uma coisa bacana aqui. E ela começa a raciocinar, mas acabou o tempo. Às vezes ela tem aquela habilidade, mas não tem tempo para entrar em conjunto com ela. E sim, porque todo teste tem um tempo. Então o teste está servindo mais a Saturno nesse sentido, porque ele está mais em relação à experiência. É bom naquele teste, quem já nasceu para fazer esse tipo de raciocínio, já vem com essa estrutura, ou que a pessoa tem alguma habilidade ali que foi desenvolvida na vida dela, tá? Então é tudo paramentado para a nossa vida diurna. Eu acho que a nossa vida noturna é mais incomensurável nesse sentido. Comentários? Não, acabaram os comentários. Bom, eu vou encerrar então com uma leitura da beleza. Aqui.
Aqui eu já citei, mas deixa eu só citar um parágrafo para a gente encerrar aqui então nossa live sobre vocação. Eu precisava tocar nessa ferida de alguma forma. E novamente, ela é provocativa e não explicativa, no sentido de é assim mesmo que a coisa funciona. Eu estou provocando a reflexão, tá, pessoal? Não dizendo que é assim ou assado e tudo mais. Estou dando alguns exemplos, até de situações pessoais pela qual eu passei, mas também citando uma diversidade do que acontece dentro da nossa cultura. Aqui, deixa eu achar onde que era o canal. Aqui. Aqui, ó. Eu vou ler só esse último parágrafo da página 51, que é o penúltimo parágrafo. Os avisos do daimon agem de muitas maneiras. O daimon motiva, protege, inventa e persiste com a obstinada fidelidade. Não costuma ceder ao bom senso e muitas vezes faz seu portador agir de forma que foge às regras, especialmente quando negligenciado ou contrariado. Oferece conforto e pode puxar você para sua concha, mas não tolera inocência. Pode fazer o corpo adoecer. Está em descompasso com o tempo, descobrindo todos os tipos de falhas, brechas e nós no decorrer da vida. E dá preferência a essas coisas. Tem afinidade com o mito, uma vez que é um ser mítico e pensa em termos míticos. Em outras palavras, o daimon é aquilo que em nós provoca uma atitude mítica, uma atitude diferente. Precisamos de novos mitos, de mitos diferentes, para encontrar belezas aonde parece que não existe, no ordinário. O mesmo mito não pode explicar nada se ele basicamente... um monomito, vamos colocar nesse sentido, um monomito não pode explicar a abrangência das belezas, a diversidade das flores e o tanto de colorido que elas possuem, se ele tiver que explicar que o bonito é só de uma determinada forma, que o belo é só de uma determinada forma. Aqui, o daimon é mítico, porque ele vai trazer o meu mito pessoal, ele vai se interessar por mim e não pelos outros, ele não está a serviço da vida habitual. Então aqui a Joana falando, uma provocação muito necessária para os dias de hoje. Sim. Então que esta voz possa nos retirar um pouco desse lugar comum que nos é implementado o tempo todo. Se nós temos um diagnóstico, que eles nos sirvam mais como uma provocação para nos movermos nesse sentido, do que simplesmente ele dizer, determinar quem eu sou e quem eu não sou. De dizer... E simplesmente explicar que tudo na minha vida acontece por conta de eu ter, sei lá, um TDAH ou coisa do tipo. Eu não sei se é bem assim. Talvez as nuances e as belezas da vida não sejam mensuráveis tanto assim. Enila, que live incrível. Por quantos lugares caminhamos hoje? Tantas paisagens, tantas geografias. Cada semana uma viagem memorável. Grata por tanto. Eu que agradeço vocês, pessoal. Essa live foi uma live provocativa. Eu iria tocar nessa ferida, sim, porque é uma ferida provocativa. E, novamente, não estou sendo contra a avaliação psicológica. Pelo contrário, já fui até aluno de iniciação científica sobre avaliação psicológica. Eu sei o quanto ela é importante também para a nossa sociedade. O porém é que isso não nos limite. Que isso não determine quem que eu sou por causa de um teste. Mas que isso provoque alguma coisa. Nós precisamos de narrativas mais provocativas nesse sentido, seja elas quais forem. E aqui a Elisa. Perdão, não estava no início. Pode pedir o título do livro novamente, por favor? Claro! Essa live vai ficar gravada, inclusive, tá, Elisa? É o Código do Ser, uma busca do caráter e da vocação pessoal. Este livro aqui, que está esgotado, infelizmente, mas é possível achá-lo nos sebos. O preço é um pouco... salgado, infelizmente, mas para quem quiser este livro, vai ter que fazer esse esforço, ou se quer também, tem PDF dele, acho que tem grupos aí que tem o PDF dele. Ele é muito bom.
Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Terminamos as nossas lives sobre vocação pessoal, que foram mais provocações, como nós costumamos fazer aqui nos nossos encontros. Vamos numa outra temática na semana que vem, e este domingo temos nosso devaneio de domingo sobre o início da albedo. Vamos começar a falar de alquimia novamente, agora com o início da albedo. Aqui a Maila foi dizendo, obrigada, live maravilhosa como sempre. Eu que agradeço, viu, a nossa participação. Aqui a Elisa, muito obrigado, acho que até tem o Kindle já, que ótimo, Elisa, então recomendo a leitura, que bom que tem no Kindle. Nem sabia que tinha Kindle desse livro, porque como ele está esgotado, não sei se ele foi transcrito para Kindle, mas que bom que tem então. Pessoal, muitíssimo obrigado. Para quem acompanha nossas lives de quarta-feira, nos vemos semana que vem. Para quem acompanha nossas lives de domingo, nos vemos domingo por volta das 8h30 da noite. Até lá!